Olá amigos, olá amigas, eu sou Flávio Rezende, editor do blog A Voz do Cerrado, e este é o podcast A Voz do Cerrado. Todo mundo viu, todo mundo se lembra que o Bolsonaro rejeitou 70 milhões de doses de vacinas da Pfizer em agosto de 2020. Isso foi uma sabotagem à vacinação e nós estamos sofrendo as consequências disso. O número de mortes por Covid-19 aumentou muito em 2021, a situação é caótica. E, infelizmente, o presidente da República continua bagunçando o coreto. Se fizesse um bom trabalho, nós não teríamos perdido 373.442 vidas. Esse é o número registrado de mortes por Covid-19 neste momento que estou gravando esse podcast. Só que quando a gente vê que o presidente sabotou o combate à Covid, fez de tudo para impedir que se fizesse um bom trabalho relacionado à vacinação, relacionado ao cuidado com as pessoas, relacionado ao distanciamento social. Ou seja, Bolsonaro é culpado sim, e é necessário que se aponte os culpados. Nós não podemos cair nesse papinho furado de que não é hora de apontar culpados, não é hora de apontar o dedo, é hora de acusar sim. Porque se esse presidente da República fizesse a coisa certa, nós não teríamos perdido essa quantidade de vidas que nós perdemos. Ele é culpado. Sendo ele culpado, ele tem que ser atacado. Ele não ataca todo mundo, ele não estava atacando esses dias o Supremo Tribunal Federal. Por que ele não pode ser atacado? Ele por acaso é um ser especial? Não, ele é um ser demoníaco. Uma pessoa ruim, um cara do mal esse Bolsonaro. E tem muita gente dizendo, inclusive, que ele é um psicopata. A ex-prefeita de São Paulo, Marta Suplicy, que é psicóloga, foi dar uma entrevista ao Manhattan Connection, um programa lixo, é verdade, mas ela explicou por que o Bolsonaro é um psicopata. E ele não tem sentimento, ele não tem dó de quem morreu. Tanto é que esses dias ele veio falar que os brasileiros estão de mimimi, mandou ir comprar vacina na casa da mãe. Que sujeitinho asqueroso. Mas os governadores do Nordeste se esforçaram para salvar vidas. Ora, eles não apostaram no tal de tratamento precoce, que é uma mentira. É uma mentira, não funciona. Também não apostaram na tal da cloroquina. Outra mentira, e o Bolsonaro vai ter que responder por essas mentiras, porque ele incentivou sim as pessoas a se entupirem de cloroquina, a tomarem ivermectina sem necessidade, sem prescrição médica. E muita gente ficou com problemas de fígado, teve gente que morreu porque tomou esses medicamentos. E ele vai ter que responder por essas mortes. E ele vai responder, viu? Aos que acham que ele não vai responder, tenho a certeza de que ele vai responder. Bom, por que nós falamos sobre o Nordeste? É porque o Nordeste, hoje, em 2021, ele registrou a menor taxa de mortalidade pela Covid em 2021, neste ano. O UOL escreveu uma matéria sobre isso, assinada pelo jornalista Carlos Madeiro. A matéria diz o seguinte, o título dela é Por que o Nordeste registra a menor taxa de mortalidade pela Covid em 2021? Eu vou ler um trechinho dela. Em 2020, quando a pandemia passou a se alastrar pelo país, o Nordeste lançou um comitê científico para ajudar os governos a tomarem medidas de prevenção contra a Covid-19. Lançaram campanhas em massa alertando sobre a necessidade de distanciamento, uso de máscara e álcool em gel. A região também foi a primeira a ter uma metrópole a realizar um lockdown, no caso São Luís. Com medidas mais rígidas e uma comunicação mais forte que em outras regiões, o Nordeste registra hoje a menor taxa de mortalidade pela Covid-19. Em 2021, por exemplo, essa taxa está em 49 por 100 mil habitantes, 37% menor do que a média nacional no mesmo período, que chega a 78 por 100 mil habitantes. No Sul, líder no índice, o número chega a 109 por 100 mil. Veja,
Os governadores do Nordeste fizeram aquilo que o Bolsonaro deveria ter feito. Mas o Bolsonaro não fez, porque ele não tem dó do povo brasileiro. Ele está pouco se lixando para as pessoas que estão morrendo. Aliás, o Bolsonaro, ele entrou na presidência da República e não fez nada para melhorar a economia, não fez nada para combater a fome. Em 2019 não teve pandemia. Foi em 2019 que o preço dos alimentos disparou, que o preço do dólar, a cotação do dólar se descontrolou. E foi em 2019 que o Brasil não cresceu de acordo com a previsão de crescimento, que já era muito baixa. O mercado financeiro apostava num crescimento de 2,5%. Mas aí vem um pibinho michuruca de 1,1%. O que mostra que Paulo Guedes é um ministro incompetente e Bolsonaro é um presidente que nunca deveria ser presidente de nada. Porque o sujeito, além de ser um demônio, um sujeito do mal, ele é extremamente despreparado. O país está pagando um preço muito caro por ter colocado esse sujeito na presidência da República. E o sistema político tem que evoluir para impedir que pessoas como Bolsonaro disputem a presidência da República. Nós temos que mostrar para a população a desgraça que esse sujeito está trazendo para o Brasil. Tudo piorou. Desemprego aumentou, a fome voltou, hoje a fome atinge 19 milhões de pessoas. Não há expectativa de retomada da economia, empresas estão fechando e a vida do povo está piorando. Comprar comida hoje é muito difícil, comer carne é só para quem ganha muito bem, tem um salário muito alto. Né? A carne virou artigo de luxo no Brasil, nem a classe média consegue comer mais. Tá esquisito isso aí. E nós temos que travar o debate na economia. Nós temos que travar o debate baseado na forma criminosa que o Bolsonaro lidou, né, com o problema da pandemia, que deixou morrer aí 373.442 brasileiros. E isso são as mortes registradas, porque existe a subnotificação, ou seja, tem as pessoas que morreram de Covid e nos seus atestados de óbito foi colocado que era uma outra doença. E os bolsominions fanáticos, retardados, é ruim falar isso aí, mas é a verdade, que eles são meio retardados mesmo, porque uma pessoa normal não acredita nessas baboseiras, dizem que na verdade esses números são mentirosos, que não teve essa quantidade de mortos, que é bem menos, mas a realidade mostra com as UTIs lotadas que o número de mortes por Covid-19 pode ser muito maior do que essa aí que está registrada. E a região Nordeste, ela mostrou que quando se quer fazer alguma coisa, acaba tendo um resultado, que na verdade não é o resultado que se esperava, é claro. O ideal era que morresse bem menos pessoas do que isso, ou que não morresse ninguém de Covid-19, mas está abaixo da média nacional. E é bom lembrar que a esquerda é muito forte no Nordeste, apesar de toda a pobreza da região Nordeste. Mas o que acontece? Com todos os defeitos que a esquerda tem, a esquerda preza muito pela vida, pela solidariedade, pelo estender a mão aos necessitados e ajudá-los, a cuidar das pessoas. Não é aquele espírito individualista de setores da direita que acha que não se deve gastar dinheiro para curar, né, doentes, porque eles enxergam tudo a partir de planilhas e números. Só que os seres humanos não são números, os seres humanos são seres humanos. Isso tem que ser levado em consideração. Inclusive é preciso esclarecer as pessoas, né, a divisão que existe entre direita e esquerda no que diz respeito a valorizar ou desvalorizar a vida. A esquerda valoriza a vida. A direita valoriza os números, os lucros e os ganhos financeiros de uma minoria abastada. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Isso tem que ser esclarecido. As pessoas têm que saber. E nós temos que falar com as pessoas. Então, ficou aí o exemplo, né? O Nordeste criou um comitê, valorizou a ciência, ouviu os cientistas, criou um sistema de comunicação em massa para alertar as pessoas sobre o perigo da pandemia. E aí acabou
tendo resultados. Ou seja, hoje a região tem uma média menor de mortes quando se compara com o restante do Brasil. A gente espera que a vacina chegue à maioria do povo quanto antes. Está difícil, Bolsonaro sabotou, boicotou, criou dificuldades e hoje o povo brasileiro paga um preço muito caro por conta da incompetência e da maldade do presidente da República. Que a população entenda isso e passe a fazer oposição a esse presidente, que passe a fazer oposição a esse projeto genocida que deixa as pessoas morrerem à míngua sem o devido atendimento, a esse projeto que sabotou a chegada de vacinas aqui no Brasil. Lembrando que a Coronavac, a vacina, que ele chamava de vacina chinesa, que ele tanto combateu, hoje representa 90% das vacinas aplicadas nas pessoas que estão sendo imunizadas aqui no país. Essa quantidade mínima, pequena, em relação à totalidade do povo brasileiro. O ritmo de vacinação está insatisfatório, muito abaixo da nossa capacidade. E que os prefeitos, os governadores e os setores da sociedade interessados em combater de fato a pandemia consigam reverter essa situação, trazer mais doses de vacina aí, para que a gente possa reabrir, né? Para que a gente possa reabrir e recomeçar. Mas que seja feito o registro que o Bolsonaro é o responsável por essa tragédia. E ele tem que pagar pelo que ele fez. Ele tem que pagar pelos crimes que ele cometeu. E ele vai pagar. As instituições, por mais que elas sejam falhas, elas estão, com todos os defeitos que têm, se aperfeiçoando. General Pazuello, Bolsonaro e outras figuras aí, teve muita gente incentivando o uso de cloroquina, pessoas tomaram a tal da cloroquina, perderam a vida, pessoas tomaram ivermectina, perderam a vida, tomaram sem necessidade, porque a cloroquina ela tem a sua função. A ivermectina ela tem a sua função também, mas não cura Covid, não cura. E quem apostou no tal do tratamento precoce, quem incentivou as pessoas a fazer o tal do tratamento precoce, o ministro da Saúde, o ex-ministro da Saúde incentivou, o presidente da República incentivou. Tem áudios, tem vídeos deles incentivando isso aí. Olha, tudo isso vai ser colocado à tona. Eles vão pagar pelo que eles fizeram. Não ficarão impunes. Não ficarão impunes. E as pessoas vão se mobilizar, porque a situação do país é uma situação de caos, é caótica. Quando a situação está assim, as pessoas acabam se movimentando pela necessidade mesmo. E que o Bolsonaro pague pelos crimes que ele cometeu, que ele seja esmagado pela conjuntura, ao ponto de perder a eleição do ano que vem, ou até mesmo sofrer um impeachment. Porque o Brasil não merece esse sujeito na presidência da República num segundo mandato. Vai ser muito ruim para o país. Vai ser muito ruim para a economia, vai ser ruim para o planeta também. Tem a questão da Amazônia, tem a questão ambiental aí que piorou muito no governo dele, né? Aumentaram as queimadas, aumentou-se o desmatamento. E, bom, é um governo horrível, que sabota a vacina, que deixa o povo morrer à míngua e ainda faz chacota, né, com sofrimento alheio, dizendo que tá na hora de parar de mimimi, pedindo para comprar vacina na casa da mãe. Esse cara é um irresponsável, ele é um demônio, ele é um cara do mal. E nós temos que mostrar isso para a população que ainda apoia esse cara. E mostrar, inclusive, que o Nordeste brasileiro se esforçou para salvar vidas. Os governadores, os prefeitos do Nordeste se empenharam. E agora os resultados estão aí. E a gente espera que esse empenho diminua ainda mais as mortes. E que os outros governadores, que as outras regiões sigam o exemplo. Sigam o exemplo. E reduzam também as mortes. É necessário que o Estado cuide do povo. Que organize essas questões relacionadas à saúde pública, principalmente nesse momento de pandemia. É esse o nosso desejo. Bom, meus amigos e minhas amigas que chegaram até aqui, quero pedir a vocês que se inscrevam no nosso canal do YouTube, que sigam no Facebook, no Twitter e no Instagram. Um forte abraço e até o próximo podcast A Voz do Cerrado.